Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos e minhas amigas, tenho a honra de receber essa grande mulher e profissional que é videomaker Daniela Faria. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse subgênero, podemos colocar assim, do marketing digital. E hoje em dia nós sabemos o quão valioso é essa ferramenta para as pessoas físicas, e principalmente, claro, para as empresas. Daniela, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter uma pessoa como você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui também. Tamo junto, Daniela. A honra é toda nossa. E, Daniela, para poder começar a conversar contigo, e principalmente pegando um gancho na sua atuação, né, e na função que você exerce como videomaker, e é interessante falar sobre esse tipo de trabalho, porque está ligado totalmente e inserido nesse universo magnífico do marketing digital. E hoje, em pleno 2023, eu acho que todo mundo sabe a importância do marketing digital, principalmente nos dias de hoje. Claro que vale para as pessoas físicas, como eu disse na abertura do nosso bate-papo, mas também, claro, no universo corporativo, no universo empresarial. Sim. Você que sabe de tudo isso, como é para você ser parte importante e integrante desse cenário que hoje em dia é muito valioso? Para mim é muito importante e muito divertido, eu brinco, né? Porque, pelo menos na minha área, a gente pode usar um pouco da criatividade de diversas maneiras para estar atraindo os clientes, estar atraindo o consumidor. Sim. E estar alavancando a marca. Então, isso é interessante de ver, a construção disso. Todos os tipos de vídeo que a gente faz, seja institucional, fashionista, claro, esses de transição que estão muito em alta, que é, né, o meu foco, que é esses vídeos que eu brinco que é mais mágicos, umas coisas que você fica assim, como que aquilo ali aconteceu? Então, ver isso hoje, né, o quanto isso alavanca, né, e agrega para a empresa, isso eu falo que é o que eu mais gosto de fazer, sabe? É impagável. E muito... Mas existe muitas pessoas que pensam que o trabalho de uma videomaker ou de um videomaker é só chegar lá, filmar e mandar para o cliente, ou postar no Instagram, ou postar em uma outra rede social. Mas muitas pessoas não sabem que por trás ali do profissional que está ali fazendo o seu trabalho, exercendo o seu trabalho, existem várias estratégias, existem vários tipos de pensamentos voltados para um excelente trabalho. Como é que funciona isso? Quais são as estratégias? Depende do tipo de cliente, depende do tipo de marca, depende do tipo de empreendimento. Conta pra gente. Então, tudo, na verdade, realmente depende de quem você está atendendo, seja a marca, o nicho. Então, por exemplo, se a gente tem uma loja de mesa posta. Sim. Então, o nosso trabalho é entender mais sobre aquele mundo, porque a gente não sabe sobre todos os nichos, com certeza. Então, a gente passa a entender mais ou menos, né, como que funciona, qual é o público que atinge, a maneira certa de você atingir aquele público, o que aquele público está carente, né, para você começar um processo criativo aí e criar estratégias para atraí-los ali com os vídeos. Então, realmente é todo um processo, não é simplesmente ir lá e filmar. Você tem que estar pensando, você tem que ver inspirações, né? Você tem que ver o que está em alta, porque hoje em dia tudo é trending, né? Sim. Tudo está em alta. Então, você tem que ver o que aquele nicho ali, o que aquele público, o que aquela marca necessita para você poder trabalhar isso aí. E sobre esse ponto, quando eu olho para você como videomaker, se tem uma palavra que eu imagino que precisa estar na sua cabeça todos os dias, principalmente ali gravando e principalmente depois editando, é a palavra criatividade. Como é que é, menina? Pensar em vários ângulos, em várias ideias, em contextos diferentes e apresentar o melhor conteúdo para o cliente. Estudo. Porque tudo hoje precisa de estudo. Às vezes a gente acha que certas profissões, né, certos
trabalhos não precisa, mas você precisa estar sempre estudando, procurando meios, vendo referências, seja de nichos que você precisa, quanto de nichos totalmente aquém daquele que você trabalha, porque aquilo ali vai aguçando sua criatividade. E eu tenho um ponto que eu herdei isso aí da minha mãe, minha família toda nesse mundo criativo. Então, isso para mim acaba surgindo, né, e fluindo com mais naturalidade. Sim. Então, eu brinco que a minha mente é muito pensante até quando eu tô dormindo. Então, às vezes eu tô ali já quase terminando o meu dia, aí vem uma ideia, aí eu pego o celular, escrevo, e aquilo eu pego para usar em algum outro trabalho. Mas você tem que estudar. Claro. Tudo, você tem que estar sempre vendo o que está em alta, que tipo de transição que você acha que vai interagir com a pessoa. Teve um momento no final do ano passado, foi no Natal, que uma loja de suplemento, que é um cliente meu... Pode falar o nome aqui, pode ficar tranquilo. Hã? Pode falar o nome da empresa, pode ficar tranquilo. A Suplemento é um cliente meu. Sim. E aí, eles me deram 3 cestas. Eles estavam fazendo uma cesta de Natal, né? Para induzir o cliente a presentear. Aí, eles me entregaram as cestas. O Vinícius falou assim, cria aí. Eu confio na sua criatividade, cria alguma coisa. E aquilo foi num prazo de 4 horas. A modelo já estava comigo. Eu falei assim, o que eu vou fazer com aquilo? E o vídeo ficou um dos melhores, assim. É um dos meus preferidos. Que aquilo foi surgindo ideias e a gente vai fluindo aquilo dali e criando. E quando você vê o resultado final, para mim, eu acho assim, é um filho que eu acabei de colocar no mundo. Sim. Então, eu fico super feliz, vejo e revejo. E é isso. E em relação à sua função como videomaker, eu tenho curiosidade, imagino, para quem também não entende e porque não está inserido nessa área também, às vezes pode ter essa dúvida, como é a rotina? Porque na medida em que você tem um cliente, seja uma pessoa física ou, claro, atender uma marca, que vai ter ali o empresário ou a empresária, proprietário ou proprietária desse espaço, como é que é a rotina? Muito corrida? Porque tem tudo isso que você falou, é todo um processo. Tem a ideia de criação, depois tem a ideia de ir lá filmar no espaço. Como é que funciona? Na grande maioria das vezes, ele é mais tranquilo. Sim. Vai chegando épocas, assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, épocas especiais, assim, né? Que aí vem aquele fluxo muito alto. E aí eu viro, às vezes, até madrugada para dar conta de entregar as demandas. Porque é mais ou menos assim, é super tranquilo, porque as pessoas ainda, eu acho que elas estão se familiarizando com esse marketing digital, com esse mundo da mídia, né? Começando a entender que isso, hoje em dia, é necessário, né? Então, a demanda, né? Ela não fica durante todo o ano tão cansativa assim, né? Ai, desculpa. Não, fique à vontade. Não, relaxa. Então, a demanda ela não fica tão corrida ao longo do ano, porque as pessoas, né, vão fazendo isso mediante a demanda deles lá, lançamento de uma coleção, um produto novo que chegou. Mas, assim, a rotina, ela geralmente tende a ser um pouco tranquila. Que eu fico editando em casa, eu vou atender, né? Quando eu não estou fazendo um ou outro, eu estou trabalhando ou na Fitbee ou na Luvi, né? Então, a gente vai mesclando esse trabalho, né? E sobre o trabalho que você realiza como videomaker, é interessante, né? Estar inserido numa cidade como Governador Valadares, e nós sabemos, quem mora aqui sabe que o quanto que o comércio, o quanto que as empresas são importantes para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. E nós vivemos em bolhas, né? Todos nós vivemos em bolhas. Na bolha que eu estou inserido, podemos dizer assim, eu vejo que, e principalmente acompanhando nas redes sociais, que as empresas estão investindo muito aqui em Valadares nesse segmento do marketing digital para, claro, alavancar as vendas, alavancar a sua imagem perante aos clientes. E você é parte mais do que importante em todo esse olhar, essa visão que as empresas, que os empresários estão tendo em relação à importância do marketing digital. Falando especificamente aqui de Governador Valadares, como você avalia esse olhar que os empresários estão tendo em relação ao marketing digital?
Eu vejo ainda muita limitação. Eu vejo realmente, igual você comentou, de estar numa bolha, existem muitos empresários que ainda não querem investir nisso aí. Sim. Porque ainda é muito descrente, sabe? Aquelas pessoas mais antigas também, que veio lá de trás. Mas tem pessoas que são, assim, pioneiras aqui, né? Dentro do comércio, que investem, assim, como ninguém, né? Então, eu acho que está um meio a meio. Tem muitas pessoas, muitos empresários, né? Investindo muito, né? Confiando muito, entendendo qual que é a necessidade do marketing digital hoje. Seja o meu trabalho, né? Como videomaker, seja tráfego pago, né? Um social media também é muito necessário. Nem todo mundo consegue estar trabalhando ali o Instagram, harmonização, publicação. Então, assim, tudo é um conjunto. Mas não adianta também você contratar individualmente cada um deles, porque realmente é um combo, né? Aquilo dali, se você trabalhar todas essas áreas do marketing digital, você vai ter um resultado bom. Mas ainda assim eu sinto muita limitação, um receio, até porque não todos, né? Mas, por exemplo, lojistas, eles realmente têm um caixa que você fica ali, eu vou investir, será que vale a pena investir? O medo de investir, aquilo ali não dá retorno, né? Eu acho assim, eu tenho certeza que é impossível não ter um retorno, né? Se você unir bem tudo o que o marketing digital engloba. Mas eu acho que Valadares ainda tem muito que evoluir, assim, e abrir a mente para poder abraçar mesmo e entender a dimensão que é o marketing e o quão necessário é. E pegando um gancho disso que você falou, e me chama a atenção porque eu também percebo esse tipo de movimento, que são dos empresários que, como você mesmo disse, ainda não abriram as suas respectivas cabeças para poder estar investindo na questão do marketing digital. E é interessante e, assim, estranho, porque na medida em que você vê empresários e lojas que estão apostando nisso e estão obtendo resultados positivos, em contrapartida, como você mesmo acabou de falar na sua última explanação, outros empresários, outras empresas abrem mão ou não dão o olhar necessário para esse tipo de trabalho que serve justamente para poder alavancar as vendas e alavancar a imagem da empresa perante aos seus clientes. Por que existe ainda gente que tem essa mente fechada para isso? Olha, eu acredito, como eu falei anteriormente, são pessoas que são pioneiras mais antigas no comércio. Então, ainda tem aquela mente lá de trás, né, do básico. Vou mandar... Igual, aqui, né, tem muito isso, mas fora não tem. Vou mandar o condicional, vou trabalhar o condicional. Tem uma cartela de clientes já antiga, já fiel. Então, aquilo dali já sustenta, já é o trivial. É o que para eles, eu acredito, né? Minha opinião, posso estar mega enganada, mas eu acho que aquilo dali é o satisfatório para eles, né? Mas existem várias empresas aqui que realmente não têm essa mente mais aberta, essa vontade de estar investindo, mas poderia ir muito longe, muito além, porque todo mundo tem esse potencial, toda empresa tem. Basta você ter confiança, né? Você investir, né? E acreditar que aquilo dali pode potencializar, né? Pode mudar, porque a gente ficar só no que já é confortável, mas eu acho que é isso, eu acho que é o confortável, sabe? E o medo, igual eu falei, o medo de estar investindo, de não ter retorno. A gente vê muito isso igual, como eu também tenho loja, e a gente, né, as lojistas em si, a gente tem algumas trocas. Sim. Então, por exemplo, o influenciador, né, o trabalho de provador. Muito lojista acha que a influenciadora tem que ir lá e vender, né? A obrigação, a partir do momento que contrata. Eu até falo, né? Justamente por eu estar inserida nesse meio de um outro lado também, é que o influenciador, ele não tem esse papel. Ele tem é uma vitrine viva. É a mesma coisa da pessoa estar passando ali na rua, olhando a vitrine. Então, o influenciador está ali para realmente também agregar, né? Então, muita gente que às vezes não tem vontade ou tem um receio de investir no marketing, é justamente porque tentou, por exemplo, com o influenciador, que foi o mais acessível ali, que também não tem um longo prazo, né? Um contrato um pouco mais longo, né? E não teve retorno. Mas eu investi na fulana e eu não vendi nada, né? Mas eu acho que isso é igual eu falei, tudo dentro do marketing dá um combo. Claro.
né, o tráfego necessário junto com a modelo, com a influenciadora. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Esse receio de pessoas que já tentaram e se frustraram e de pessoas que realmente querem ficar ali no conforto, sabe? Não sair ali se desafiar um pouco, né? Em contrapartida, eu vejo, e já reparei isso em outras lojas, que já são lojas bem antigas aqui em Valadares, e que, consequentemente, os seus donos são pessoas mais velhas. Eu acho muito legal quando acontece, ao contrário de tudo isso que você falou, né? Quando a pessoa mais velha, mais inserida nesse mundo atual e moderno, investe e sabe da importância do marketing digital, e indo um pouco na contramão das pessoas mais velhas, que, como nós acabamos de falar aqui, você com muita propriedade disse, que tem medo de investir, medo de arriscar, porque prefere o que deu certo lá atrás e acha que vai continuar dando certo. Sim. Eu acho muito interessante quando as pessoas mais velhas abrem a mente para isso. Eu acho que tem muito por trás também desse meio, né, na influência. Eu acho que eu posso dar um exemplo que eu sou absurdamente admirada com Artifício. Artifício é uma empresa que trabalha lindamente o marketing digital deles, né? As mídias sociais. Agora, eles têm 2 empresas e isso você vê, eles são pioneiros, são super, né? Artifício, não sei nem quantos anos já tem de mercado, mas foi uma das primeiras grandes, né, lojas aqui em Valadares. Então, assim, eu acho que tem um pouco influência, porque a Sofia também, né, veio desse meio. Mas tem tantas outras que começaram, né, lá atrás e resolveram inovar, porque eu acho que começou a acompanhar, né? Porque eu brinco que a gente tá num time-lapse. Então, assim, as coisas estão... então, a gente tá indo muito rápido, tá tudo muito rápido. Então, quanto mais as pessoas... Acho que elas vão se assustando. Nossa, aquilo dali já tá... Sabe? As coisas estão mudando muito. Então, acho que se choca aí e resolve, né? Essas pessoas mais velhas resolvem estar investindo. Infelizmente, ainda não são todos. Sim. A gente acha que teria, igual você falou, né? A economia, que as lojas, né? Sim. Nosso comércio, né? Valadares precisa muito dele. Eu acredito que a gente ia ter muito, muito retorno, né? Seria muito positivo. Se todo mundo abrisse a mente, assim, entendesse, né? A dimensão, a magnitude que é, né? O marketing. Daniela, e eu tenho reparado, né, porque eu também utilizo o meu Instagram como fonte de trabalho para poder mostrar os convidados do podcast, para divulgar o podcast, enfim, para mostrar os trechos das conversas. Eu, com 27 anos, eu lembro muito bem quando eu comecei a usar assim de forma um pouco mais frequente o Instagram, ali para 2014, 2015, que antes... eu via que foto era o grande tchan do próprio Instagram e de outras redes sociais. Mas eu tenho percebido aí como leigo, e é sempre muito interessante conversar com alguém que é profissional como você, tão gabaritado e qualificado, que aí eu me coloco na posição inferior e pergunto para quem entende de fato do assunto. Eu tenho reparado que a questão hoje dos vídeos tem tido um engajamento maior do que as próprias fotos. As próprias empresas e até mesmo as pessoas físicas estão utilizando mais os vídeos, seja para poder mostrar um chá de revelação, seja para poder mostrar imagens do aniversário, do casamento. Por que o vídeo meio que está ultrapassando as fotos, por exemplo, do Instagram? Recentemente teve até um post de um dos criadores, né, dos fundadores do Meta, e ele fala que realmente os vídeos eles teriam mais visibilidade. O Instagram ele veio, né, é um aplicativo antigo, assim, já podemos colocar, né, ele é tão recente, agora já está tão antigo, e veio realmente com funções bem limitadas para foto. E aí, aquela briga, né? Aquela briga de rede social. Sim. Veio o TikTok. E o TikTok, eu, por exemplo, vou contar um segredo aqui. Fique à vontade. Não briguem comigo. É até um pecado eu falar isso, mas eu não tenho TikTok e não acesso. Isso é algo que eu tento... Somos dois. Você também? Eu também. Então, assim, eu tento muito me engajar dentro da rede, mas eu fico perdidinha e não consigo lidar. E aí, com essa ascensão do TikTok, que hoje é uma loucura, né? Eu vejo o quanto tem monetização também, como o Instagram agora está trabalhando. Então, assim, foi uma rede social que deu um boom. E o Instagram tenta acompanhar. Sim. Então, o que ele fez? Ele criou os Reels.
viu que os rios estavam indo, mas não estavam indo tão bem. E querendo ou não, o Instagram hoje é uma das grandes, se não a maior ferramenta para venda, né? É o que a gente está falando. É a mídia social do momento, né? Do século. E então, o que eles fizeram? Eles começaram a dar, o algoritmo começou a dar mais visibilidade para os rios. Sim. Justamente por essa briga, sabe? Eu falo, eu tenho vários colegas de trabalho e a gente fala muito sobre isso. Às vezes a gente vê muitas queixas, porque o algoritmo não está entregando, porque o Instagram, ele tá tentando dar mais ênfase para os rios, para os vídeos. Então, eu sempre aconselho, até para os meus clientes, a estar fazendo esse trabalho de vídeo. Porque você quer mostrar uma peça? Você quer fazer um provador, por exemplo? O provador que veio lá de trás, aquela coisa que acabou ficando mais saturada, faz isso de uma forma diferente, sabe? Mais criativa, mais dinâmica, coloca no vídeo. Poça de rios. Aquilo vai entregar, vai atrair o cliente. Então, eu acho que é mais essa briga de rede social, que aí eles, né, viram que os vídeos eram um momento, por conta do TikTok, começaram a dar essa visibilidade. Mas erra quem acha que as fotos também não têm o mesmo peso hoje. Tem fotos também que o algoritmo vai entregar, que vai ter uma visualização tremenda, mas depende, né, do que foi postado, depende do nicho, depende de vários fatores. Mas hoje eu acredito que eles falam, né, que o próprio Mark fala que os vídeos hoje é o ponto-chave para tudo. Em relação, e aí voltando para o cenário no qual nós estamos inseridos, que é governador Valadares, nós sabemos da magnitude do comércio aqui na nossa cidade. Você que atua diretamente na questão do marketing digital e sabe, né, que as empresas estão investindo, estão apostando nesse tipo de trabalho, dá para poder estabelecer, pelo menos aqui em Valadares, quais os segmentos mais atuantes nessa questão do marketing digital aqui em Governador Valadares? Porque eu percebo que são vários tipos de empresas que estão voltadas e que estão com um pensamento totalmente linkado com o marketing digital. Mas tem ali um ranking, empresa de segmento tal investe mais nisso, ou está fazendo mais situações voltadas para o marketing digital. Tem como fazer um ranking? Eu acho muito difícil. Valadares é uma cidade muito grande, apesar, né, de a gente achar pequena, mas é muito grande. A gente vê lojas, empresas em diversos bairros, diversos locais que você nem imagina que aquilo dali, né, que teria ali. Então, eu acho muito difícil, no momento, determinar. Mas eu acredito, baseado no meu atendimento dos meus clientes, que setor de moda, né, de roupas femininas, eu acho que, pelo menos para mim, não está no top 1. Acessórios também, sapatos. Mas eu acho que isso, né, esses três que eu citei, estão mais em alta, né? Tem essa numerosidade agora por causa tem aquela ideia de que ali dá para fazer alguma coisa, dá para fazer um trabalho, é mais fácil, porque dá para um modelo colocar um óculos, um modelo colocar um relógio. Sim. Então, por essa ideia. Aí, por exemplo, vamos mostrar um outro nicho. Eu tenho um cliente de telefone. Como que você trabalha o telefone? Porque o telefone, se você entrar hoje no YouTube, numa mídia social, você tem já pronto para um iPhone, para um Xiaomi, qualquer tipo de trabalho, você consegue ter vídeos ali já para você trabalhar. Sim. Então, para que você vai contratar? Qual é a necessidade? Como que a gente faz? O que eu faço, por exemplo, que são transições, que são coisas mais diferentes, igual eu falei no início da nossa conversa. Como que a gente faz isso com o telefone? Sim. Com suplemento. Então, eu acho que ainda não temos outros nichos, outros setores mais engajados nisso daí. Não que não tenha, existem muitos, né? Claro, estou falando baseado no meu atendimento, no que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Mas eu acredito que seja por isso, por achar que não tem o que fazer, não tem como trabalhar. Mas tem, com certeza tem. Mas eu ainda acho que esse top 3, moda feminina, masculina, calçado, acessório, eu acho que ainda tá mais em alta, assim. O trabalho de uma videomaker é valorizado, pelo menos pelo que você observa pelas empresas, pelas pessoas aqui em Valadares? Nem sempre. Já tive situações bem frustrantes, assim, principalmente no início. Eu tento ser o mais justa, né? Com o meu valor também.
mas não é visto de tal maneira, não. Não é sempre, não vou também generalizar que são todos, mas não é sempre, não. As pessoas ainda, é o que eu te falei, acho que é muito a dificuldade de entender que eu sou necessária, a social media é necessária, quem faz o tráfego também. Claro. Então, tem muito esse receio, né, de estar investindo, Sim. de estar fazendo, dando esse passo. Então, nem sempre. Já tive situações frustrantes de falas, né? E a gente fica... Será que a gente tá indo pro lugar certo? Será que eu posso fazer diferente? Vou diminuir aqui. Mas aí você tem que entender que não é só você ir lá, filmar e editar, Claro. né? Tem todo um trabalho, tem todo um estudo. Você se desloca para isso, você se desloca para voltar. Você investe em equipamento, né? Que tudo hoje é investimento. Então... Mas não são todos que valorizam isso. E vem dessa forma, né? Dessa maneira. Mas... Quem sabe um dia. Claro. Não só para mim, né? Exatamente. Mas para todas as outras, né? Profissões dentro dessa área. Mas agora, recente, aconteceu uma situação que a gente fica, né? Igual eu falei, a gente fica frustrada, a gente começa Sim. a repensar. Tem momentos muito bons dentro da área, né? Que é, como eu falei, datas especiais, né? Uma coleção, um produto, enfim... que aquilo vem de uma forma assim, vem todo mundo querer fazer vídeo, todo mundo querendo, né, trabalhar, né, nesse nicho. E aí, recente, eu comecei a trabalhar, né, fiz um trabalho para Seara e Seara Gourmet. Teve o The Town agora em São Paulo. E eu tava, sinceramente, eu tava um pouco desanimada com esse ramo, sabe? Tava desanimada, amo fazer. Eu até brinco que, se deixar, eu viro noites, assim, feliz da vida, porque eu amo criar. Falo assim, nossa, ficou lindo isso aqui. Então, eu amo fazer isso aqui. E aí, eu comecei a ficar desanimada. Falei, gente, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu continuo? E aí, teve o The Town agora, lá em São Paulo. E aí, um mês antes, entraram em contato comigo para me contratar para fazer um real time. Porque hoje, a gente estava até falando muito de videomaker, né? Mas, de fato, é uma subcategoria que eu me enquadro, que é o Mobile Creator. Porque a gente faz tudo com o celular. Sim. Então, a gente filma com o celular, a gente edita com o celular. Então, é tudo com o celular. E aí, eu tô dando esse exemplo para as empresas entenderem a magnitude que está sendo esse mundo. O quão é necessário, não só os vídeos institucionais, as propagandas no geral, né? A publicidade e propaganda, o que a gente viu lá atrás. Como que as coisas estão inovando muito. A Seara contratou empresas para trabalhar um real time, né? Um ao vivo. Então, os influenciadores, os famosos, iam chegando nos estandes da Seara e da Seara Gourmet, que é o mesmo nome, mas são empresas diferentes, né? Que tem um direcionamento de marca completamente diferente, um CAV completamente oposto um do outro. Um é mais divertido, o outro é mais sério. E eles contrataram a empresa para trabalhar isso, para atingir o público das redes sociais, que entrou o meu caso, né, que é o Mobile Creator. Então, eles queriam alguém com esse olhar, né, das mídias, que já trabalhasse com isso, para trazer um pouco disso para o trabalho deles dentro do The Town como patrocinadores. Então, isso para mim foi um boom, porque quando eles entraram em contato, a gente fechou, né, o contrato e eu comecei a trabalhar com eles. Foi até agora, finalizamos. Sim. Tem uma semana, até comentei com você. Eu falei assim, não, tô indo pro caminho certo, né? Isso me deu um gás. Claro. Então, eu acho que vai ser valorizado, sabe? Eu vi isso aí, você acabou de me perguntar, eu acho que está sendo valorizado aos poucos, sabe? As pessoas estão abrindo um pouco o olhar e isso tá mudando. E quem sabe, né? Em breve... Com certeza. Esse valor, né? Para todo mundo aí desse marketing digital, né? Tem essa relevância aí. Daniela, quando eu vejo alguma postagem sua no story, ou te vejo na rua, ou te vejo pessoalmente, como é o caso de hoje, eu lembro do seu trabalho como videomaker e, consequentemente, do quanto que você é importante para várias empresas, as empresas que você atende, porque nós sabemos a importância, a magnitude do marketing digital hoje em dia, principalmente numa cidade como Governador Valadares, muito alavancada pelo comércio. Eu sei que você é também formada em Direito, você também é empreendedora. Então, tudo isso, quando eu vejo você, me vem na mente.
Mas tem uma outra situação que, quando eu vejo você, logo vem na minha cabeça, que é o senhor Luciano. O quanto que ele é importante e o quanto que ele continua sendo, mesmo não estando presente mais aqui, na sua construção como mulher, como empresária, como profissional. Meu pai, ele... É até difícil. Eu não estava preparada. Eu não estava preparada para esse fecho, mas meu pai é uma das pessoas, assim, que sempre me incentivou muito da maneira dele. Ele sempre empurrava. Um dos motivos de eu ter cursado direito, né? Eu fui totalmente na contramão da família. Eu fiz o direito, né? Fiz a faculdade, mas não exerço. E tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele gostaria que eu estivesse seguindo. Mas eu vejo muito dele em mim, em tudo, assim, em tudo que eu faço. Todas as minhas ações, assim, principalmente em questão de trabalho, eu fico, nossa, se ele tivesse aqui, ele tá puxando a minha orelha, ele ia estar mandando eu fazer isso. Então, meu pai, realmente, ele tem um peso muito grande, e o meu avô também, né? O seu Levi. O Levi, esse aí eu posso falar que não existe como aquele ali. Hoje eu sou quem eu sou muito por conta dele. Meu avô sempre me estimulou a ler muito, a adquirir conhecimento. Ele fala assim, uma das poucas coisas, né, que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, a vida toda ele sempre me incentivou muito nisso. Tanto que, recentemente, veio a Luvi, né? Eu tirei do forninho, assim, né? Eu falo que é um bebê recém-nascido, que ainda a gente tem muito ainda que trabalhar nela. Que a Luvi nada mais é que a junção do nome do meu pai, Luciano, e do meu avô, que são, assim, foram pilares, né, na minha vida. E o meu pai sempre foi muito batalhador, sempre foi aquela pessoa, assim, que sempre quis dar o melhor pra gente, sempre quis fazer o melhor. Infelizmente, né, veio falecer na pandemia. Mas deixou... Ele tá aí ainda com a gente, Com né? certeza. Deixou um legado lindo, né? Uma família linda, filhos incríveis. Eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso de todo mundo. Espero que esteja de mim também. Com certeza. Mas muito do que eu sou hoje eu devo a ele e de duas pessoinhas, né? Eu acho que você viu no Instagram. Não sei. Da dona Conceição e da minha mãe, Betânia. Sim. Que são mulheres, assim, incríveis. Eu vejo uma força, uma sabedoria, uma resiliência, sabe? Uma temperança. E isso me traz muito no que eu faço hoje. O lado criativo veio muito deles, né? Do meu avô, da minha mãe. Meu avô também é formado em Direito. Era formado em Direito. Mas sempre foi uma família muito mais pro lado do criativo, do marketing, da publicidade. Então, assim, a minha avó é a minha maior incentivadora. Acredita em mim, vibra, fica feliz, chora. Você tinha que ver. Parece a Rainha Elizabeth. Ela é demais. Mas eu falo que tudo tem um porquê. Eu caí nesse meio do videomaker um pouco depois que meu pai faleceu. Sim. Porque meu avô faleceu em 2019 e meu pai faleceu em 2020. E aí como, né, uma situação muito, né, conturbada, eu fui para ajudar minha mãe. Eu fiquei na Fitbee. Fitbee é a loja dela. E aí eu fui fazendo os vídeos, né, trabalhando. Eu sempre gostei, sempre fui muito adepta, muito celular o tempo todo, né, essa geração da tecnologia. Então eu sabia fazer muita coisa e eu fui mexendo. Eu não fiz curso para trabalhar com isso, assim, inicialmente. Eu fui no olhômetro, né? Bem autodidata, assim. E uma loja do lado da minha, lá, da Fitbee. Você podia fazer pra mim, igual você fez esse aqui. Aí uma amiga minha que também tem loja, viu? Você podia fazer. Aí aquilo foi Sim. propagando. E aí eu fui, porque eu sou muito perfeccionista. Aí eu falei, não, eu preciso... Não tá legal isso aqui, não. Isso aqui tem como fazer diferente, Sim. tem como melhorar. E aí, quando eu fui ver, eu tava onde eu tô hoje. Foi assim, meu pai e meu avô, eu falo que teve um peso na minha vida, assim, um peso assim, né? Uma sustentação muito grande. E até hoje, é difícil falar deles, assim, sem
gaguejar um pouquinho, Sim. sem perder um pouco do que eu posso falar, assim, sem desabar aqui. Mas são pessoas incríveis para mim, assim, na minha trajetória. E sem eles, nossa, eu não sei o que seria de mim, como Dona Betânia. Se eu não falar aqui, eu vou apanhar em casa. Não posso apanhar aos 30. Então, assim, Dona Betânia também. Ela foi, assim... A minha mãe é surreal. A força daquela mulher, pra mim, é inimaginável. Perder o pai, perder o marido. Virar pai e mãe ao mesmo tempo, numa fração de poucos meses. E segurar uma casa, uma família, eu acho que... É a força, né, que vem lá de cima também. Então, muito do que eu faço hoje, das coisas... Às vezes, os meus erros, eu falo, meu Deus, eu fiz isso. Nossa, aquilo ali podia dar certo. Às vezes, eu acerto numa coisa e falo assim, nossa, minha mãe. Então, tudo a gente fica... Ai, o meu pai. Então, família, né? Se você pudesse ter a oportunidade de ver o seu pai hoje, qual frase você falaria pra ele? Qual frase eu falaria pra ele? Mas você tá querendo fazer o... Não, que isso. Ai. Eu ia falar com ele... Agora eu entendo. Agora eu entendo e sou muito grata. A nossa vida é um livro, né? Você que sempre teve a questão da leitura, como você mesma disse, sabe que a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas, de páginas não tão positivas assim... E são assim a nossa vida. E é assim a nossa vida, principalmente se a gente pegar a nossa semana. Tem dia que é bom, tem dia que é maravilhoso, regado a muita felicidade, com vários bons acontecimentos. E às vezes o dia seguinte já não vai ser tão bom assim, você ficar na dúvida se você está fazendo a coisa certa relacionada à questão do seu trabalho. Você vai discutir com sua amiga, com a sua mãe, com os seus irmãos. E é assim a nossa vida. Feito esse preâmbulo, eu obviamente não serei burro de não saber qual foi ou quais foram os momentos mais difíceis da sua vida. Mas o que a Daniela tem feito para poder não superar? Porque, curiosamente, coincidentemente, eu também perdi meu pai no mesmo ano que você, 2020. E a gente sabe que você não supera. Vem a dor, que é uma dor que só quem sabe, só quem passa sabe. E com o tempo a saudade vai amenizando essa dor e a saudade aos poucos vai virando uma coisa boa no sentido de ter as boas lembranças consigo. Mas o que a Daniela tem feito para poder seguir a vida mesmo sem o pai e sem o avô presente aqui na Terra? Presentes aqui na Terra, perdão. O que eu tenho feito? Eu tenho vivido. Ô Luiz Gustavo, eu tenho vivido como se... Assim, eu acho que até... Pode ser soar até um pouco estranho, mas eu tenho vivido como se não tivesse acontecido nada. Sim. Sabe? Cada um, acho que lida com luto de uma maneira, né? Lida com perdas, claro. Seja ela qual for, cada um lida de uma forma. Eu tenho o costume de lembrar o tempo todo. Então, para mim, é como se eles não tivessem ido. Então, o tempo todo eu tô falando deles. Sim. Eu lembro deles, eu vejo uma foto, eu posto uma foto, eu vejo um vídeo. Tem gente que já não consegue. Minha mãe, por exemplo, não consegue ver vídeo, foto, nada do meu avô e do meu pai. Já comigo já é diferente. Eu tenho foto espalhada no quarto todo. Então, assim, eu vou no meu banheiro, tem lá as fotinhas, eu tô no meu quarto. Sim. Então, em tudo quanto é momento do meu dia, eles estão comigo. Então, assim, não é que eles... Como se nada tivesse acontecido. Eu tenho muita clareza do que aconteceu. Eu vivi aquilo dali, né? A minha família viveu aquilo dali. Eu sei o que eu segurei depois que claro. Tudo aquilo ali aconteceu. Não por mim só. Eu vi muita força em mim e vejo, mas eu acho que é dessa forma, dessa maneira, de mantendo eles vivos no meu dia a dia. Nossa, porque o meu avô, sabe, de conversar... Gente, não sou doida, tá? Mas eu converso no pai. Sim. Eu vou. Será que eu fiz? Sabe? Então, assim, a gente mantém a pessoa presente na vida da gente. Pelo menos assim, serviu pra mim. Então, assim, não quer dizer que eu não sinta. Às vezes, eu sempre fui muito emotiva. Eu sempre fui muito sensível, muito emotiva. Hoje eu fico até com medo. Eu falo assim, gente, será que eu tô ficando fria? Porque eu tô tendo
um jogo de cintura para lidar com as coisas, sabe? Eu acho que é uma maturidade também. A vida vai criando casca, né? Então, a gente vai criando uma casca e eu acho que é muito por eu ter mantido eles ali, eu vendo as coisas, eu conversando, né? Eu agradecendo, eu lembrando deles em tudo. Então, eu acho que foi a maneira como eu encontrei, sabe? De continuar fazendo as minhas coisas, de continuar vivendo a minha vida, viajando, lembrando deles. Nossa, meu pai ia amar estar aqui. Nossa, isso é a cara do meu pai. De ver um carro que era igual ao dele e falar assim, nossa, olha lá. Sabe? Então, assim, quanto mais vivo... Claro que, né, igual eu falei, tem gente que isso vai doer muito mais. Sim. Pra mim, foi uma forma de amenizar isso, sabe? E tem sido uma forma de matar a saudade e de manter calmo as coisas, né? As emoções dentro da gente diante dessas perdas. Eu acho que cada um vai saber fazer isso da sua maneira, né? Defina essa conversa em uma palavra. Essa conversa... Ai, você vai ter que cortar isso. Não, fique à vontade. Essa conversa em uma palavra... Surpresa. Por quê? Porque eu nunca imaginei que eu ia poder estar dividindo, né, um pouco do meu trabalho, da história, né, tanto do meu pai, do meu avô, do que eles, né, significam para mim, para outras pessoas, né? Geralmente a gente guarda essas coisas pra gente, entre os nossos. Então foi uma surpresa agradável poder estar lembrando deles aqui, para poder estar dividindo um pouco de mim aqui também. Então, por isso, é uma surpresa boa ter sido, né, convidada para estar aqui. Daniela, muito obrigado. Foi uma honra poder ouvir um pouco mais da sua história, não só profissional, mas principalmente, claro, pessoal. Você, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes pessoas com as quais eu já tive contato, seja pessoalmente ou profissionalmente, e principalmente aqui nesse espaço do podcast. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por ter me dado a oportunidade de poder ter te conhecido, de poder te conhecer pessoalmente. Sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero voltar aqui mais vezes para contar mais histórias e quem sabe esse marketing aí ter entrado na cabeça de todo mundo. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Daniela. O Super Notícias, com essa grande história, com essa grande resenha com a videomaker Daniela Faria, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.